do versículo 25 ao 28. Lucas 10, 25 a 28. 25, meninos, ao 28, diz assim: certa ocasião, eu vou ler aqui. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Preste atenção na pergunta dele. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? E como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua mente. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e viverás. Amém? Você consegue imaginar a eficiência de Jesus? Eu quero falar aqui nessa manhã sobre algo que você talvez não tenha parado para pensar. Você está com a sua Bíblia aí, não é? Essa Bíblia, ela é tremenda, porque é um livro, irmão Antônio, foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, foi a Bíblia. Quando inventaram a impressão, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Até hoje, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E se tivesse um autor, né, que ganhasse direitos autorais por ela, esse autor estaria bilionário. Mas a Bíblia não tem um autor que ganhe dinheiro com a venda de Bíblias. Então, a Bíblia ela é linda, ela é maravilhosa. É o nosso manual. Todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Tudo que nós compramos vem com um manual de instruções, né, que vai ensinando você a lidar com aquilo ali. A Bíblia é o manual dos servos de Deus. E ela é muito complexa, porque vê que interessante. Eu tive que anotar aqui para não esquecer. A Bíblia, é fácil, nós conhecemos. Tem 66 livros, mas ela tem 1189 capítulos. E aproximadamente, ou pouco mais de 31.100 versículos. Entre uma versão e outra, às vezes tem versículos que estão juntos, né, outros estão separados, mas é aproximadamente 31.100 versículos. Está duvidando? Conte aí para você ver. Deve ter mais ou menos isso. Então, imagina, tudo isso aqui é muita, mas muita informação. Agora, como é que eu posso aprender toda a Escritura de forma bem prática e bem simples? Porque eu acho que a maior dúvida dos cristãos é o seguinte: eu queria tanto aprender, eu queria tanto conhecer mais, eu queria tanto assim, ter um conhecimento maior da Bíblia. Veja só, nós conhecemos em Êxodo 20 os famosos 10 mandamentos, não é? Só que não são só 10 mandamentos, ali é a base de uma espiral que vai de 10 a 613 mandamentos. Você consegue imaginar, Ronaldo, 613 mandamentos? Só que além desses 613 mandamentos, os fariseus, que eram um grupo extremamente cuidadoso e estudioso das Escrituras, acharam que era pouco demais 613 mandamentos. Então eles criaram mais uma série de regras que não estavam nas Escrituras, mas que eles criaram essas regras para complicar ainda mais aquilo que já era complicado. Por exemplo, lembra que um dia eles questionaram Jesus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos? Lembra? Por que os teus discípulos eles estão comendo sem lavar as mãos? Os fariseus implicaram com isso. Mas me diga uma coisa: não existe uma lei nenhuma escrita na Bíblia proibindo comer sem lavar as mãos. Era uma regra que os fariseus tinham inventado, e eles exploravam as pessoas por causa disso. A grande queixa de Jesus com os fariseus era essa: eles colocavam uma carga sobre as pessoas que eles próprios não conseguiam carregar, e tornava-se insuportável servir a Deus de acordo com a realidade dos fariseus. Os fariseus, Jesus falou que eles engoliam um camelo, mas se engasgavam com mosquitos. Ou seja, tinha coisas assim, falhas absurdas que eles passavam despercebidos, mas tinha coisas pequenas que eles
implicavam. Assim, por exemplo, eles não se importavam em matar uma mulher que foi pega em adultério. Eles levaram ela lá e disseram assim: nós vamos matar porque a lei manda matar, sem problema algum. Mas eles implicavam porque alguém comeu sem lavar as mãos. Vejam, ou seja, o espírito do farisaísmo ensinava isso, que você tem coisas pequenas, que elas são altamente cobradas, enquanto que há problemas muito maiores que eles não faziam a mínima questão. Pois bem, infelizmente tem muitas pessoas que são assim, elas não colaboram para facilitar a vida das pessoas. E sabe, gente, uma das melhores coisas que a gente pode fazer, eu e você pode fazer, é tornar a vida dos nossos irmãos mais fácil. Você sabia o que a gente pode facilitar? Eu lembro de uma história assim bem engraçada, que não aconteceu, não é verdade, é apenas uma parábola que o pastor Abe conta, e essa parábola me ensina muito sobre isso. Conta-se de um homem que morreu, um crente, ele morreu e chegou no céu. Lembra dessas histórias? Aí quando ele chegou no céu, na entrada do céu tinha um anjo, irmão Caleb, estava lá um anjo com um livro de entradas do céu. E ele falou: que legal, cheguei no céu, amém, eu vou entrar agora aqui no céu. Mas aí o anjo disse para ele assim: calma aí, não é assim também não, falta um último detalhe para você entrar no céu. Aí ele disse: certo, mas o que falta? Eu servi ao Senhor a vida inteira lá na terra, eu sou crente e eu sirvo a Deus. O que está faltando? Aí o anjo disse: olha, para você entrar realmente aqui no céu, passar pelo portão, você precisa soletrar uma letra que eu vou passar para você. Eu vou lhe dar a letra, você vai dividir ela em sílabas. Se você acertar, você vai entrar no céu. Aí o homem falou: bom, então qual é a palavra? Aí o anjo disse: a palavra é simples, é vida. Soletre a palavra vida. Se você acertar, você vai entrar no céu. Aí ele fez: é fácil. Ele disse: V-I-V-D-A-D-A, vida. Aí o anjo: muito bem, seja bem-vindo ao céu, glória a Deus. Só que quando ele entrando, o anjo falou: mas faça o seguinte, me ajude aqui, eu vou ter que ir ali fazer um serviço urgente ali, fique aqui na recepção só um instante, só enquanto eu vou ali e volto. Aí esse homem ficou na recepção. Ele fez: tá bom, assuma o controle aí. Já aprendeu como é que é, né? É só para a pessoa soletrar uma palavra. Ok, deu certo, a pessoa entra. Beleza, ele ficou na recepção, o anjo foi lá fazer uma emergência. O que acontece? Quando o homem olha, quem é que vem vindo para entrar no céu? A sogra dele. A sogra tinha morrido e ela vinha vindo, né, feliz da vida, porque ia entrando no céu. Quando ela ia entrando, ele falou: pera aí, calma aí, não é assim também não, falta só um detalhe para você entrar no céu. Ele aprendeu a lição com o anjo. E ela falou: eu estou conhecendo você. Ele fez: pois bem, eu estou aqui no lugar do anjo hoje, dando plantão, e para entrar no céu falta só um pequeno detalhe. Eu vou lhe dar uma palavra, e você vai, se você soletrar essa palavra, você vai entrar no céu. E aí pronto, está fechado o negócio. A sogra dele era inteligente, mas ela falou assim: tá bom, não sabia disso não, mas tá bom, me diz aí, qual é a palavra para eu soletrar para entrar no céu? Quem lembra qual foi a palavra que o anjo disse a ele? Vida, não foi? Aí quando a sogra falou assim: qual é a palavra para eu soletrar para eu entrar no céu? Aí ele disse: soletre aí, otorrinolaringologista. Complicou, né não? Ficou difícil. Bom, isso não aconteceu de verdade não, mas observe, tem pessoas que é assim, se ela puder dificultar a vida do outro, ela vai fazer. Só que a Bíblia me ensina o seguinte, que eu preciso facilitar a vida das pessoas, não é complicar. Então Jesus pegou as escrituras, que se resumem em mais de 31 mil versículos, em 613 mandamentos, e ele resume ela em 2 mandamentos. Ficou mais fácil, não ficou? De 613 para 2. Olha como facilitou. Volta para mim aí o 27. Olha lá. Olha como Jesus simplifica a nossa vida. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua mente. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Bora entender isso aqui, gente? Vamos ler aqui juntos. Quais são... Toda a Bíblia se resume nesses 2 mandamentos aqui, ó. Vamos lá?
ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças, e de toda a sua mente, perdão, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus é bom, não é? Olha como ele simplifica a vida da gente, irmã Bernadette. 613 mandamentos. Ele fala assim, vou resumir aqui, vou facilitar para vocês aqui. Não é que ficou mais fácil, mas ele simplificou a situação. Mas vamos aprender na prática. Como é que eu posso viver aqui essa realidade aqui? Como é que eu posso entender esses princípios bíblicos? Tem pessoas que falam assim, não, eu leio a Bíblia demais. Eu já li a Bíblia 10 vezes, para frente e para trás. É incrível isso. Quantas vezes a pessoa assim chega para a gente e fala assim, eu já li essa Bíblia. E pior, geralmente são pessoas que nem são cristãos, mas dizem assim, eu já li a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia 5 vezes. Aí você pergunta para ela assim, tá bom, então me diz aí, Salmo 119, versículo 7. Ela faz, como assim? Você não já leu tudinho? 5 vezes para frente e para trás? Ela não sabe. Sabe por que ela não sabe? Porque o problema não é ler a Bíblia. O problema é a gente viver aquilo que a palavra de Deus diz. A questão não está na quantidade de vezes que você lê a Bíblia. Aliás, a Bíblia de fato não é nem para ser lida. Ela é para ser estudada. Nós precisamos compreender e estudar a palavra de Deus. Então só ler, qualquer pessoa pode ler. Mas Deus convida eu e você para estudar e para aprender a palavra dele. Amém, gente? Aprendendo, nós conseguimos viver melhor, pois ela é o nosso manual. Então qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas? É fácil. O primeiro indício é quando Deus, ele é prioridade na sua vida. Uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, o texto é claro, né? Sobre todas as coisas. É porque essa versão transformadora é um pouco diferente, mas o texto diz, ame ao Senhor teu Deus de todas as sobre todas as coisas. Veja só, quer dizer o seguinte, Deus tem que ser prioridade em nossa vida. Pergunta básica aqui, Deus, ele é prioridade na sua vida? Bom, se você teve coragem de acordar no domingo de manhã cedo, correr para cá, ainda meio sonolento, mas chegou aqui, hoje eu esqueci até a máscara na vinda para cá, mas chegamos aqui em nome de Jesus, é porque Deus dá a entender que Deus é prioridade na sua vida. Se você está em casa assistindo o culto hoje, mas está se arrumando, já está preparando o almoço, está cuidando dos meninos, está arrumando as coisas do esposo, já para tarde vir para o culto, celebrar o Senhor, mas você não quer começar a semana sem estar na presença do Senhor junto com os irmãos, é porque Ele é prioridade na sua vida. Quando você entende que Ele é o centro de tudo, você passa a amar a Deus sobre todas as coisas, colocando-o como prioridade da sua vida. Quem lembra qual era a profissão de Pedro? Quem é que lembra aqui, classe? Quem era? Pescador. Isso é um povo inteligente, é isso mesmo. Pedro era pescador. Mas você lembra que um dia Pedro, ele pescou a noite inteira e não pegou nada. No outro dia Jesus falou, volta lá, joga a rede do outro lado. Ele vai lá, joga. E a pesca foi muito grande. Mas quando chega na margem da praia, Jesus falou o seguinte, agora Pedro, deixa isso aí e vem e segue-me. E Pedro abandonou o barquinho com os peixes lá e seguiu Jesus. Jesus falou, a partir de hoje, você é pescador de homens, certo? Ele assinou a carteira de Pedro, mudou a função de Pedro. Agora ele é pescador de homens. Mas veja que interessante. Pedro andou 3 anos com Jesus. Quando Jesus morreu na sexta-feira, veio o domingo, e a Bíblia fala que Pedro ficou muito angustiado, muito triste, ele negou Jesus, ele ficou arrasado. E o que é que Pedro fez? Pedro foi fazer o que ele sempre fez na vida, ele voltou a pescar. Você vê lá em João, que ele voltou a pescar. Ele pegou o seu barquinho, voltou para o mar e estava pescando. E olha que interessante, Jesus vai até onde Pedro está, lá no mar, e mais uma vez a pesca foi terrível, Pedro não pegou nada. E ele está voltando já de manhã cedo, porque é comum pescar pela madrugada. Eu acho que pega os peixes dormindo, né? Então, Pedro, ele ia regressando, já arrasado, desanimado, deu tudo errado. E quando ele chega, quem é que está sentado na beira da praia? Assando peixe e pão assado na brasa? Jesus. Depois ele faz um outro milagre, e Pedro, ele pesca grandes peixes. Mas quando ele pega grandes peixes, ele volta mais uma vez para a margem.
Jesus está lá com um peixe assado, com pão, e Jesus fala assim, vem cá, o café da manhã está pronto, senta aqui. Ele começa a comer com os discípulos. Aí ele chama Pedro no cantinho e faz uma pergunta a Pedro, que até hoje dói no ouvido da gente. Ele falou assim, Pedro, tu me amas? Lembra disso? Pedro falou, sim, claro, eu amo o Senhor. E ele continuou comendo pão e peixe. E mais uma vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? De novo, Pedro fala, sim, Senhor, eu amo. E ele continua comendo com Pedro. Mas pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro engasgou, né? Mas ele fala, Senhor, Pedro já mudou a versão dele. Ele falou assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. É aquela desculpa que todo crente dá, né? O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Até há pouco tempo eu pensava que Jesus estava falando o seguinte, Pedro, tu me ama mais do que esses outros discípulos? Mas não era isso, gente. Jesus estava olhando, imagina Jesus apontando para o barco cheio de peixes. Falou assim, Pedro, tu me ama mais do que esse teu serviço aí? Tu me ama mais do que esses peixes? Pedro, eu sou prioridade na sua vida? Sim, Senhor. Então, Pedro, vem cá, apacenta as minhas ovelhas. A pergunta de Cristo para mim e para você nessa manhã é, eu sou prioridade na sua vida de verdade? Eu sou mesmo prioridade sua? Irmãos, nós queremos prioridade em tudo na vida. É na fila, a gente quer prioridade, é ou não é? A gente quer chegar o mais rápido possível. Principalmente se for a fila dos Correios. Não é não, Léo? A gente quer prioridade, a gente quer chegar lá. A gente quer estacionamento, a gente quer o estacionamento mais próximo possível da entrada e da saída. Nós queremos prioridade, mas Deus, Ele quer que eu e você coloque Ele como prioridade das suas vidas. Amém, gente? Se Ele for a sua prioridade, tudo ficará mais fácil. Ele falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é primeiro? O reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a senha da Bíblia, minha gente. Se eu buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas virão. Mas o que as pessoas fazem? Elas buscam primeiro as outras coisas. Primeiro os próprios interesses, depois o reino de Deus. É por isso que muita coisa dá errado. Já parou para pensar isso? No dia que Deus deixa de ser a nossa prioridade, muita coisa começa a dar errado em nossa vida. Mas quando Ele é a nossa prioridade, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe qual é a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. É o casamento que está desajeitado, busque Ele em primeiro lugar, que Ele conserta a sua casa. Está precisando de quê? É trabalho, busca Ele em primeiro lugar, o resto Ele acrescenta, o trabalho vai chegar. O que é que você espera em Deus? Se Ele for a nossa prioridade, se Ele for a sua prioridade, muita coisa vai revolucionar na sua vida. Amém, gente? Agora, Ele tem que ser prioridade da gente. Às vezes a pessoa pensa o seguinte, tem aqueles crentes que não perdem um culto, estão em todas. Aí tem gente que pensa assim, esses crentes também. Eu fico imaginando, a pessoa passa na frente aqui na avenida e pensa assim, então peraí, essa hora esses crentes estão aí reunidos, eles não entendem, não sabem. Nós colocamos Jesus como prioridade da nossa vida. Nós queremos Ele em primeiro lugar. Nós não queremos começar uma semana sem estar aos pés do Senhor. Sabe por quê? Domingo é o primeiro dia da semana. Se a gente consagrar o primeiro dia ao Senhor, toda a semana será abençoada. É aí que vem os livramentos de Deus. É aí que vem os milagres do Senhor. Agora, irmãos, a gente está muito preocupado com as coisas que virão pela frente. Quando a preocupação toma o nosso coração, Jesus deixa de ser nossa prioridade. Lembra de Marta? Jesus falou, Marta, Marta, você anda muito preocupada, Marta. Quando realmente você deveria ter uma única preocupação, que era sentar aqui e me escutar. Ele não reclamou porque Marta estava trabalhando muito. Alguém tem que fazer a comida, né? Alguém tem que fazer o almoço. Só que Marta estava muito preocupada, muito ansiosa. Aí Jesus falou, Marta, você anda muito preocupada, Marta. Uma coisa só seria necessário, Marta, você sabe. E Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, talvez Jesus nunca mais voltou na casa de Lázaro daquele dia em diante. Por fim ele voltou depois no velório, no falecimento de Lázaro. Mas quem sabe ele nem entrou na casa. Só foi lá, fez o milagre e voltou. Maria aproveitou a oportunidade. O mestre está aqui, eu vou sentar e vou escutar o mestre falando. E Marta ficou batendo as panelas lá na cozinha, estressada, preocupada, porque Maria não queria ajudá-la. Muitas vezes a gente tem aquela Maria
tem que estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E tem aquelas Martas que ficam estressadas, mas de novo tu vai para a igreja, de novo tu vai para a célula, de novo tu vai para o culto. É porque cada um sabe o tamanho do milagre que recebeu, minha gente. Cada um reconhece aonde estava, aonde está hoje. A questão é gratidão. Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida. A maioria, muitos de nós aqui, eu creio, que se não fosse o Senhor, não estaria aqui hoje. Sabe por quê? Porque o inimigo já teria destruído a nossa vida. Mas Deus tem nos sustentado. Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Você está de pé hoje por um milagre. Você é um milagre de Deus. Olha os livramentos que Deus te deu. Olha o que Deus já fez na sua vida. É gratidão, dizer, Senhor, olha aqui, conta comigo, estou aqui, Senhor. Quando alguém diz assim, eu vou fazer a obra de Deus, ela está dizendo o seguinte: eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida, e eu preciso cooperar com Ele. Quando a pessoa decide ofertar ao Senhor, quando ela decide devolver seus dízimos, ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, Ele está dizendo o seguinte: eu reconheço que foi o Senhor que me abençoou, então eu preciso devolver ao Senhor aquela parte que Ele me solicitou. Tudo é bênção de Deus. E o Senhor tem cuidado. Se você sobreviveu a essa pandemia, se você resistiu, se você não passou dificuldades financeiras, é porque Deus te sustentou até aqui. Porque há milhares de pessoas hoje sofrendo. Irmão, já imaginou se você tivesse nascido em Moçambique e não aqui no Brasil? Dá para pensar nisso? Alguém aqui escolheu a família que ia nascer? Escolhesse, Antônio? Vou nascer lá na família de Arthur, pai. Não, a gente não escolheu. Foi Deus que nos escolheu. Então dê graças a Deus. Você está em um país livre. Você está em uma terra tranquila, em um lugar tão abençoado. Tudo é propósito do Senhor. Então a gente só deve agradecer ao nosso Deus por todas as suas bênçãos. Estou concluindo já, minha gente. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho lindo esse versículo. Põe aí, gente, João 14, 21. João 14, 21. Olha que poesia. Olha aqui. Aqueles que me aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Todo mundo fala assim, né? Eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Você pergunta às pessoas aí na rua, elas falam, eu amo a Deus. Mas olha aqui, ó. Quem ama a Deus, o que faz? Primeiro, obedece os mandamentos do Senhor. E qual é o mandamento? Amar a Ele e amar o próximo. É ou não é? E quem faz isso, olha a promessa. E aqueles que me amam, primeiro serão amados do meu Pai. O Senhor ama aqueles que o amam. Ou seja, Deus tem compromisso com aqueles que amam a Ele. E também com a segunda promessa, eu também o amarei, disse Jesus, e eu me revelarei a cada um deles. Deus trata com as pessoas individualmente. Ele age no coletivo, mas Deus conhece cada um, chama cada um pelo nome. Deus tem planos especiais para cada um de nós aqui, amém, gente? O Senhor te trouxe aqui e Ele trata com você. Ele fala assim, eu vou me revelar a cada um deles. Se você buscar mais, Deus tem mais para entregar a você. Se você mergulhar mais fundo, quanto mais fundo você mergulhar, mais você terá de Deus. A questão é que as pessoas pensam que para ter mais, buscar mais de Deus e receber mais de Deus, elas precisam ser perfeitas. Só que ninguém aqui é perfeito, né? Me mostre na Bíblia um perfeito que Deus usou. Não teve nenhum. Todos eram imperfeitos. Mas eu acho que o que mais pesa no ser humano não é a perfeição, é a sinceridade. Porque veja, olha para Abraão. Abraão tinha suas imperfeições. Abraão cometeu erros na vida que hoje, se fosse na igreja de hoje, ele seria excomungado da igreja. Abraão cometeu erros lamentáveis. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele era amigo de Deus. Você já imaginou você receber o título de amigo de Deus? Eduarda, né? A amiga de Deus, amigo de Deus. Sabe, tem gente que se orgulha porque é amigo do empresário, amigo do político, amigo de fulano. Você imagine ser amigo de Deus. A palavra de Deus diz que Abraão era amigo a ponto
de Deus contar para Abraão coisas assim, planos que ele próprio tinha. Por exemplo, um dia Abraão estava repousando na frente da sua tenda, e Deus foi até Abraão e falou assim: Abraão, sim Senhor, estou aqui. Deus falou assim: Abraão, eu estou pensando em destruir Sodoma e Gomorra. Eu acho que eu vou botar fogo lá, vou matar todo mundo. Isso é conversa de amigo, gente. Ô Carla, eu estou pensando em botar fogo lá. Era Deus dizendo assim: ô Cida, o que tu acha? Eu acho que eu vou botar fogo, vou destruir aquelas 2 cidades. Deus conversando com Abraão. Aí Abraão fala assim: ô Senhor, não faz isso não. E Abraão começa a negociar com Deus. Ele fala assim: ô Deus, se lá tivesse 50 justos, o Senhor não destrói não? Assim, a história diz que essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, era mais ou menos o tamanho de Surubim, 60 mil habitantes. Eram cidades enormes. Aí Abraão fala assim: ô Senhor, se lá tiver uns 50 justos, o Senhor não destrói não? Deus falou assim: Abraão, se tivesse 50 eu não destruía não, mas não tem não. Tem menos de 50. E o diálogo continua: mas Senhor, e se tivesse a quantidade? E se tivesse? Por fim, imagino que levou tempos e tempos ali a negociação entre os dois. Chegou a um acordo que não tinha nem 10 justos naquela cidade. Deus falou: vou destruir Abraão. Ok, destruiu. Quem era Abraão? Amigo de Deus. Abraão era perfeito, gente? Não. Então, se Deus usou Abraão, se revelou a ele, porque o Abraão o amava, isso faz toda a diferença. Há pessoas que elas não são perfeitas, mas elas são sinceras, e Deus se revela aos sinceros. Deus tem prazer em se revelar a você. Se você ainda não recebeu muito de Deus, é porque falta você mergulhar um pouco mais no rio de Deus. É preciso ter essa sinceridade maior com Deus, amém, gente? Mas Deus vai se revelar a você cada dia mais. Ele vai falar com você dia após dia. Você crê nisso? Então, se você orar mais, se você ler mais a palavra, se você buscar mais a Deus, Ele se revelará a Ele. Há um outro homem na Bíblia chamado Moisés, que foi espetacularmente usado por Deus. Mas quem era Moisés? Olha a biografia dele: assassino. Moisés matou um homem na unha e enterrou. Lembra? Que ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata o egípcio com as próprias mãos e enterra aquele egípcio. Era Moisés. Porém, Moisés foi tratado por Deus. E quem passa pelo tratamento, Deus está pronto para ser usado por ele. Interessante que como é que Deus tratou com Moisés? Deserto. Ele passou 80 anos no deserto. Porque 80 anos para a gente é muito tempo, mas para Deus não é nada. Para Deus é um piscar de olhos. O que acontece com você? Ninguém aqui tem 80 anos, está vendo? Mas com Abraão, aliás, com Moisés, foi um processo longo, entre idas e vindas, até Deus o usá-lo. Mas ele estava pronto depois de um tempo no deserto. Deus leva o seu povo. Sabe, o deserto faz parte da nossa vida, irmãos. Se você não está preparado para enfrentar os desertos da vida, porque talvez você não compreendeu que a sala de aula de Deus é o deserto. Todo mundo na Bíblia, que Deus quis se revelar a ele, o caminho foi o deserto. Ué, e Abraão? Abraão enfrentou um deserto terrível. Deus tirou ele da terra dele, mandou para uma terra que não tinha praticamente ninguém. Uma terra longe, deserta, distante. Para Deus provar Abraão, Abraão caminhou 3 dias, subiu um monte para sacrificar o próprio filho em cima de um monte. Deserto, distanciamento. Então, quando você se sente só, é o tempo que Deus quer se revelar na sua vida. Quando você diz assim: eu estou me sentindo tão sozinho hoje, é Deus dizendo assim: calma, eu te coloquei nesse deserto porque eu quero me revelar a você. Eu quero que você me conheça um pouco mais. Eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero estar mais próximo de você. No dia que você se sentir sozinho, no dia que você se sentir no deserto, é Deus querendo se revelar a você. Amém, gente? Deus quer se manifestar a você. Deus coloca Moisés naquele deserto. Mas Moisés viveu experiências com Deus que nenhum de nós viveu até hoje. Começando pelo fato que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E há quem diga que ele escreveu também o livro de Jó. Imagina você. Não estou falando que Moisés sentou na frente do computador e saiu digitalizando. O processo era muito mais complicado, você sabe disso. Até ele escrever tudo aquilo ali. Ele e Deus, no monte,
Sabe quando Deus queria falar pessoalmente com Moisés? Ele tinha que subir um monte. O monte está lá até hoje. E para subir naquele monte, é pelo menos 3 dias de escalada até chegar ao topo dele. E Moisés passou por todo esse processo, subindo, escalando, até chegar diante de Deus. E lá em cima eram pelo menos 40 dias de reunião com Deus. Será que Moisés não tinha conta para pagar? Será que ele não tinha compromissos? Ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos. Só que Moisés colocou Deus como prioridade da sua vida. Isso faz toda a diferença. Eu acho que o texto mais bonito da vida de Moisés está em Êxodo 33. Deus fala assim: Moisés, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você diria para Deus hoje se ele dissesse: peça o que você quiser que eu vou te dar? Você que está em casa aí, você ia pedir o que para Deus? Um casamento? Um carro novo? Bens materiais? Eu imagino que se Moisés pedisse: Deus, eu quero ser imortal, ele estaria até hoje com a gente aí, ó. Moisés, 5.000 anos, firme e forte. Por quê? Porque Deus prometeu e Deus tinha que honrar a palavra dele. Mas olha o pedido de Moisés: Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor. A gente conversa tanto, né? A gente bate tanto papo aqui, mas eu quero ver o Senhor cara a cara. Deus falou assim: Moisés, o que você pediu é demais, porque se você me ver, você vai morrer. Então ninguém pode me ver e continuar vivo. Mas eu não vou te deixar na vontade, vou quebrar o teu galho. Sabe, você tá vendo essas rochas aí, Moisés? Sim, Senhor. Sobe nelas, fica na fenda dela, fica na brecha dela, dessas rochas, que eu vou passar por você. E quando eu passar, você fica quieto, não olha para trás, porque se você me ver, você morre. Mas eu vou passar por você. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Mas você vai me ver, eu vou cumprir a minha promessa. Só não posso te olhar nos olhos. Mas se você me ver passar, eu vou ter cumprido a minha promessa na tua vida. Moisés fica em pezinho lá, e o texto fala que Deus vem por trás de Moisés, coloca a mão nos olhos de Moisés e passa por ele. E quando ele passa, Moisés vê Deus pelas costas. Moisés vê a glória de Deus naquele momento. Olha para esse texto aqui: aquele que ama o Senhor é amado por ele, e ele se revelará àqueles que o amam. Quanto mais você ama o Senhor, mais Deus vai se revelar na sua vida. Quanto mais você ama o Senhor, mais a revelação dele virá sobre a sua vida. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus, que aqui nós teremos experiências poderosas com Deus. Deus vai levar você a ter experiências marcantes com Ele. Ainda que Ele te leve para o deserto, ainda que Ele te coloque nos montes da vida, as experiências do Senhor virão sobre você. Amém, minha gente? Vamos concluir aqui, bora? Vamos lá. Moisés, e faltaria tempo para falar de tantos outros que tiveram experiências marcantes com Deus. Mas olha, aquele que ama o Senhor se manifestará a ele. O segundo mandamento é amar as pessoas ou amar o próximo como a ti mesmo. Mas observe o seguinte, que Jesus falou o seguinte: é preciso você amar o próximo como a você mesmo. Pergunta básica aqui para você poder compreender: você se ama mesmo? Já parou para pensar nisso? Eu só posso amar as pessoas se eu amar a mim próprio. E não é vaidade não, é questão de a palavra de Deus tratar sobre isso com muita ênfase. Eu só posso amar o próximo como a mim mesmo se eu amar a mim mesmo. Agora o que acontece? Tem gente que não gosta nem dele mesmo. Você já viu pessoas que ele próprio se autodestrói o tempo inteiro? Olha o que esse texto fala aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16 diz assim. Olha lá, põe aí para mim aí. 1 Timóteo 4,16 diz: tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Olha aqui, ó, nessa versão aqui: fiquem atentos ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Como é que anda a sua vida? Você de casa aí, como é que você está? Existem 3 áreas da nossa vida que nós precisamos atentar diariamente. Primeiro, como é que anda a sua vida física? Como é que está a sua saúde? Como é que você está se cuidando? Deus tem prazer em ver o povo dele com saúde e abençoado, sabia, gente? Porque a irmã Carminha com saúde, ela pode caminhar para a igreja, ou não, irmã? Pode fazer a obra de Deus, pode estar disposta. Agora uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, com a saúde fragilizada, é um soldado fora de combate. Não é ruim ficar doente?
Mas quantas vezes a gente tem prazer de ir atrás da enfermidade? Sabia que tem crente que é assim? Muitos cristãos. Quando você come um bocado de coisa desmantelada, você sabe que é uma bomba, vai fazer mal a você. Você fala assim, mas está tão gostoso. Vai entupir tuas veias, mas você acha que está feliz. Daqui a pouco é um soldado fora de combate. Adoece e vai ter que passar um tempão se cuidando. E poderia estar fazendo muita coisa para Deus. Então Deus quer que eu e você cuide da nossa vida. Ame as pessoas como você ama você mesmo. Quem ama a si próprio sabe valorizar as pessoas, sabe amar as pessoas. Saúde física, saúde espiritual. Cuide de você mesmo. Olha o que a Bíblia fala, ó. Cuide de você mesmo, para que você possa abençoar outras pessoas. Olha o texto aqui de 1 Timóteo. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. Estou concluindo aqui, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a você mesmo. Amar a Deus e amar o próximo. Essa é a nossa realidade. Jesus pediu para a gente amar a Deus e amar o próximo. Repita comigo, diga: amar a Deus e amar ao próximo. Você está aqui porque você ama a Deus, mas lá fora a gente demonstra o amor ao próximo no dia a dia. Como é que eu posso amar as pessoas? Necessariamente, eu encerro com esse texto aqui, ó. Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas 22, 27 diz assim: porque quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Pois é o que está na mesa. Mas eu estou entre vocês como quem serve. A melhor forma de eu amar as pessoas é eu servindo as pessoas. Jesus é o maior exemplo disso. Mesmo ele sendo Deus, ele veio aqui à terra para nos servir. Sabia disso? Nós estamos aqui na igreja, e eu tenho meta para esse mês de setembro ainda, esse finalzinho de setembro, a gente estruturar o nosso ministério de diaconia da igreja. A palavra diácono significa servos. Servos. É aquele que serve. Interessante que os diáconos aparecem na Bíblia para resolver problemas, irmão Antônio. O que acontece? Um dia as viúvas estavam se queixando porque as doações não estavam chegando até elas estavam sofrendo. E aí os apóstolos se reúnem e dizem: nós precisamos levantar gente para cuidar dessas pessoas. Havia um problema na igreja, e o Espírito Santo direcionou eles a levantarem os diáconos, os servos, para cuidarem dos problemas. Quando você cuida de problemas, você está servindo as pessoas. Quando você orienta alguém, quando você está orando por alguém, uma das melhores formas de servir alguém é orando pelas pessoas, sabia? Ore pelas pessoas, busque a Deus pela vida delas. E nessa manhã fique em pé conosco para a gente orar ao Senhor. Deus te convida a amá-lo em primeiro lugar e a servir ao próximo, a amar ao próximo como a si mesmo. Vamos louvar aqui.